A comunicação, ela é importante pra gente, para todos os tipos de relacionamento, né? Relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade, relacionamento familiar, né? Tudo exige uma boa comunicação. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, pra gente melhorar essa qualidade, né? De comunicação, para vocês perceberem que existem outras formas da gente se comunicar também, né? E que a gente pode usar e começar a treinar isso, né? Pra gente ter relacionamentos mais saudáveis. Igual eu falei, a live não vai ser só destinada para relacionamentos amorosos, não. Vai ser destinada para tudo, porque ela, né, cabe para todas essas questões, né, que envolvem um relacionamento, né, humano, né, a gente com trabalho, com amigos, com tudo. É o seguinte, gente, o ideal para a gente começar uma boa comunicação é ouvir, tá? As pessoas andam muito ansiosas e elas às vezes não se permitem ouvir o que o outro tem para dizer, fica tentando adivinhar o que o outro tá falando, o outro tá falando e tá atropelando no meio daquela conversa, tá? Então às vezes você quer adiantar alguma coisa e você atrasa isso, né? Então essa questão da comunicação, às vezes até a comunicação escrita, né, tá toda atropelada, a pessoa vai escrever uma mensagem, você não entende nada, ela manda um e-mail, você não consegue identificar o que ela tá querendo mandar de mensagem, então em vez de adiantar aquilo, a pessoa às vezes vai ter que te ligar ou você vai ter que explicar o que você quer, né? Então a gente escutar, tá? Sempre que for, claro, uma comunicação verbal, a gente escutar primeiro, né, pra gente depois responder com mais sabedoria, mais tranquilidade, né? Hoje em dia as pessoas não estão tendo nem paciência de escutar a gente responder as coisas, né? Às vezes a pessoa pergunta uma coisa pra você, se você não responde na lata, a pessoa já sabia, meu problema é difícil, meu problema é complicado, né? Que não sei o que. Não, você tá simplesmente raciocinando, né? Pensando, buscando uma informação para dar uma resposta mais assertiva, né, para aquela pessoa. Então, isso tem acontecido muito, né? E eu, na outra live, eu falei muito dessa questão da comunicação não violenta, né? Que é a comunicação empática, né? Que é uma comunicação mais amigável, né? Que ela é necessária para a gente ter relacionamentos mais leves, amorosos, saudáveis, né? Prazerosos. Então essa é para dar uma nova perspectiva para sua vida, tá? Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo falar com fulano, toda vez que eu vou conversar a gente briga, né? A gente não tem mais um diálogo, eu fico calada para evitar briga, para evitar confusão, né? Então esse não é muito o caminho, né, gente? Porque quando a gente faz isso, a gente meio que se anula num relacionamento, né? Então a gente é importante externalizar, eu sempre falo isso com as pessoas, que a gente deve comunicar, isso é inato do ser humano, né? A comunicação, o bebezinho tenta se comunicar lá, novinho, já começa a murmurar alguma coisa, faz uns gemidinhos, né? Os surdos, mudos buscam a comunicação, né? Para poder transmitir as informações, o que sente, o que precisa. Então isso é inato, tá? O ser humano faz parte de comunicar. E de repente você tá num relacionamento em que você não se abre, você não fala nada, você não conversa, isso não é saudável, tá? Então é importante a gente saber conversar, tá bom? E eu vou passar para vocês algumas dicas em relação a isso, de como a gente comunicar sem causar uma briga, um conflito dentro do nosso lar, ou dentro do nosso ciclo de amizades, ou dentro do nosso ambiente de trabalho, tá bom? Que é importante a gente falar, tá? Mas falar de maneira amorosa, tá bom? De maneira racional, tá? Quando as nossas emoções estão muito à flor da pele, né, a gente acaba falando coisas que não deve, tá? E acaba tendo resultados que a gente não espera, né? Gerando atritos, conflitos. Então, procurar se acalmar um pouco antes de uma conversa muito séria, uma conversa que às vezes você vai falar coisas que você venha a se arrepender, tá? Se você não tá muito acostumada a isso, a pessoa do repente ali deu vontade de falar, você vai e fala aquilo tudo que vem na sua cabeça, é bom você treinar isso, tá bom? Porque isso tudo faz parte de uma comunicação mais empática, né? De uma comunicação não violenta. E se você quer buscar resultados satisfatórios, tanto em qualquer âmbito da sua vida, você precisa pensar um pouco antes no que você vai dizer,
tá? Isso é fundamental. Então, a gente precisa também aprender a ser observador em vez de ser julgador. Então, às vezes, quando a pessoa faz alguma coisa, né, vai comunicar alguma coisa pra gente, a gente já entra como um julgador naquilo. A gente nem escuta direito o que a pessoa tem para contar pra gente, a gente já vem com todos esses pré-julgamentos, né? E às vezes a gente não consegue nem escutar o que o outro tem para dizer, tá bom? Então, assim, essa insatisfação, às vezes, do seu parceiro, ou do seu colega, ou de alguém que trabalha com você, de não conseguir cumprir um compromisso com você, é você, no primeiro momento, se tornar um observador nessa conversa, tá? Sem entrar com julgamentos para isso, porque senão você dificulta muito essa comunicação, tá bom? Porque quando você julga o outro, né, você já cria um clima de conflito, né, gente? E conflito implica em uma violência verbal. Então, toma cuidado com isso, tá? Vamos tentar ser mais observador. Vamos deixar o outro contar a história dele, né? Primeiro, antes da gente já entrar com tudo, porque a gente foi frustrado no que a gente estava esperando. Depois que você, né? Depois você expõe o que você tá sentindo, tá? Deixa o outro falar primeiro. Mantenha-se na sua posição, né, de observador. Depois que ele falou, você expõe o que você tá sentindo, tá, gente? Ah, eu me sinto frustrada quando eu não posso contar com você, né? Externaliza o que você sente, tá bom? Eu me sinto desamparada quando você não está comigo em um momento importante, por exemplo, né? Não é diferente do que você dizer que, ai, você sempre faz isso, você sempre faz errado, você sempre me deixa na mão, né? Essa coisa toda de, ai, você é um irresponsável. Isso é muito mais complicado de você lidar. Então, quando a gente tem essa leveza na hora de se comunicar, a gente colhe resultados muito mais positivos. A nossa conversa, o que a gente está falando atinge muito mais o outro, chega muito mais no ouvido do outro, no coração da outra pessoa, né? Então, assim, você imagina, né, se a gente chegar e falasse dessa forma, uma forma carinhosa, né, uma forma que você entende o que aquela atitude sua levou o outro a pensar, né? Então isso é muito importante, tá? Então isso muda toda a história, muda tudo, tá? Então assim, quando a gente se comunica de maneira muito agressiva, né? Você é incompetente, você é irresponsável, você faz isso sempre, né? A gente deve pensar em substituir essa palavra, essa comunicação verbal violenta por algo mais do que você sente, tá? Você fez falta, você é importante para mim nesses momentos. Eu me sinto triste quando eu não tenho você do meu lado, por exemplo, tá? São frases diferentes, mas com a mesma intenção, tá? Você tá demonstrando insatisfação, mas de forma diferente. Então a gente tem que procurar trabalhar isso, tá? Não usar agressividade pra gente externalizar o que a gente sente. Tá? Isso muda a vida da gente, isso pode salvar um relacionamento, tá? Então é importante você ter uma comunicação mais empática mesmo, tá? Você buscar por isso, tá? Em vez de focar nos julgamentos em relação a outra pessoa, foca nos sentimentos que você está sentindo. Externaliza isso, tá bom? Em vez de você ficar julgando o outro, julgando como o outro às vezes nem é verdade, mas ali no momento da raiva, né, você joga coisas que não tem nada a ver, a pessoa é super responsável, é super, mas por um momento de deslize ali você já chama aquela pessoa de irresponsável, né, e já coloca toda, né, desclassifica toda essa pessoa, então isso, fica muito atento em relação a isso, tá bom? Porque o que você pode fazer para melhorar essa questão de relacionamento, é você escrever todos os seus julgamentos em relação àquela pessoa. É alguém do ambiente de trabalho, que às vezes vocês não se dão bem, fazer essa lista sobre essa pessoa. É o seu parceiro, né? O seu marido, o seu namorado, seja quem for, namorada, parceira. Escreva os seus julgamentos a respeito daquela pessoa. E na frente dessa lista de todos esses julgamentos que você tem em relação a essa pessoa, você vai escrever o que você sente em relação àqueles julgamentos que você tem sobre ela, tá? E o que isso vai fazer você perceber? Que a gente sabe muito mais reclamar do outro
né? Sabe muito mais apontar o dedo lá pro outro do que falar dos próprios sentimentos, tá? Então, às vezes, a gente nem sabe dar o nome daquilo que a gente está sentindo, né? É raiva, é revolta, é ansiedade, é frustração. Então, assim, tenta sinalizar isso, coloca isso no papel, tá? As coisas que te frustram lá no seu relacionamento, o que que a pessoa faz que te frustra, né? Coloca todos aqueles adjetivos, né? Que podem ser que não sejam muito bonitinhos lá, e coloca os sentimentos que essa frustração gera para você, tá bom? Você vai ver que não vai ser fácil você fazer isso, tá? Porque a gente muitas vezes não sabe nem falar do que a gente sente, né? Mas a gente sabe pôr o dedinho na ferida do outro, né? Acusar o outro. Então, pra gente trabalhar isso, tá bom? Isso vai ser muito importante para você mudar a sua forma de como conversar, como externalizar. Claro que o ideal é que vocês dois, né, o casal ou os dois colegas de trabalho, seja da onde for esse relacionamento, essas duas pessoas, elas estejam dispostas a mudar, tá? Mas se o outro, você não tem nem intimidade para conversar isso com a outra pessoa, que você pelo menos busque fazer a sua parte, ser uma pessoa melhor, tá? Tentar resolver isso da melhor maneira possível, partindo de você, trabalhando a sua autorresponsabilidade em qualquer coisa, porque quando a gente trabalha a autorresponsabilidade, a gente não espera nada de ninguém. O que o outro fizer é lucro, você faz o que é preciso fazer por você, sem se preocupar com o que o outro vai fazer, com o que o outro vai pensar, tá? Porque você tá buscando o seu crescimento, a sua melhora interior. Então, isso é muito importante. A gente costuma estar muito no piloto automático e fica reclamando do outro. Então, quando a gente vai falar da gente mesmo, a gente trava, tá bom? Então, é para vocês repararem nisso, tá ok? Então, assim, sai do piloto automático, faz o seu melhor, né, em cima do que você precisa melhorar, tá bom? E sai e para dessa posição de julgamento, tá ok? Então, isso é um exercício diário, tá, gente? Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é um exercício que a gente precisa fazer, tá? Pra gente conseguir ter qualidade, né, na nossa vida, no nosso relacionamento. Então, a gente precisa disso, tá ok? Outra coisa, gente, é a gente saber distinguir um pedido de uma ameaça, tá bom? Então, assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente pede. No relacionamento, às vezes acontece isso, né? A gente não precisa fazer chantagem, não. A gente não pede, ameaça, né? Então, aquela coisa, se você não fizer isso, você vai ver que eu vou não sei o que lá. Então, isso aí é uma comunicação violenta, tá? Você tá usando de artifícios que não são, né, gente, adequados. Porque senão, se você quer ter um relacionamento maduro, um relacionamento saudável, esse tipo de situação não cabe dentro de um relacionamento, tá bom? Então, você quer alguma coisa, pede, não precisa fazer chantagem, tá bom? Não teve aquilo que você gostaria, você ficou frustrado, explica, tá? Não precisa culpar o outro por não ter feito aquilo que você queria. Às vezes, gente, o outro nem sabia que você estava nessa expectativa ou que você estava querendo alguma coisa, porque você já, né, você começa a ter um relacionamento, você acha que a pessoa tem que começar a adivinhar o que você quer, tá? E isso influencia na qualidade, né, de qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, tá? Então a gente precisa comunicar da forma mais madura e clara possível, né? Não é só porque, tá dentro de casa e já tá cansado de saber. Não, às vezes não. Às vezes a pessoa tá passando um problema, às vezes a pessoa tá preocupada com outra coisa. Antes ela era super atenta, mas ela tá vivendo algum processo na vida dela em que ela não tá conseguindo mais ter aquela atenção que ela tinha antes. Então a gente tem que se comunicar de forma clara, madura, carinhosa, tá? Porque quando a gente se relaciona, seja com quem for, a gente quer que tudo dê certo. Então a gente faz o que é preciso fazer, não é mesmo? Então é isso, tá? Então assim, é importante a gente sair desse papel de vítima, porque a gente também se coloca muito como vítima, né? Você me chateia, você me irrita, é você que faz isso comigo. Isso é papel de vítima, tá bom? Então é importante trabalhar a autorresponsabilidade, tá bom, gente? Sejam responsáveis
por todas as questões que envolvem a sua vida, tá bom? Então, assim, porque os sentimentos da gente, eles vão surgir através de estímulos. E nós temos a opção, tá? De como a gente vai reagir a esse estímulo, tá? Às vezes alguém te chateou, te deixou nervosa, mas você tem, né? O nosso sentimento, ele só vai aflorar se a gente der asas para esse estímulo. Se você cortar isso, você pode sim permanecer mais calma, mais leve, né? Mais atenta, mais presente para poder responder alguma coisa de maneira carinhosa e sábia também, tá? Porque às vezes a gente perde tanto a razão, né? A gente perde tanta razão que a gente não consegue, tá? Caminhar e ter uma resposta adequada e madura. Se você treinar isso, tá, gente? Você vai conseguir ter uma reação, tá? Mais madura, mais ajustada para qualquer ambiente que você tiver. Então, treina isso, tá? Com inteligência emocional, com mais equilíbrio, mais consciência, mais presença. Você vai conseguir controlar melhor essas reações negativas que por acaso possam vir a surgir quando você é frustrada em alguma coisa no seu relacionamento. Que, igual eu falei, seja qualquer tipo de relacionamento. Então, treinar o que eu quero sentir, o que eu devo sentir, tá? Em vez de sentir, igual eu fiz até um vídeo, pra gente moderar um pouco essa questão do sentimento, em vez de sentir raiva, rancor, ódio, né? A gente sentir frustrada, por exemplo, chateada, uma coisa mais leve, tá bom? Em vez de você se sentir decepcionada, arrasada, humilhada, você se sentir frustrada, entendeu? Não fiquei frustrada com essa situação, mas tá tudo bem, vida que segue. Ou então, tá, eu vou externalizar isso pra pessoa, né? Olha, isso me frustrou, me chateou, eu estava aguardando você, você não veio, né? Então, assim, é importante para mim a sua presença. Essas coisas, sabe? Que você vai externalizar a sua insatisfação, mas ela não vai, você não vai estar ofendendo ninguém, você não está dando nem margem para isso, tá? Para a pessoa, você vai ver que esse tipo de comunicação, ela tem muito mais valor, ela tem muito mais abrangência, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer para não ter uma comunicação violenta é a gente evitar o julgamento, tá? Evitar a acusação, evitar ameaças, tá? Que às vezes acontece, então isso é muito desagradável. Porque se você deixar de fazer tudo isso, né? Porque essas coisas, elas nutrem um ambiente tóxico, um ambiente negativo, um ambiente corrosivo, tá? E às vezes o seu ambiente ali familiar ou de trabalho, que deveria ser um lugar super agradável para você estar, ele fica super tóxico, super negativo, tá? Por quê? Pelas palavras que são usadas, pelas atitudes que são tomadas ali. Então, se você começar a trabalhar essa parte de comunicação, que ela é muito, muito importante e hoje, né, muitos casais sofreram muito isso, essa dificuldade de se comunicar, né, essa convivência muito intensa que tem acontecido agora dentro de casa, né, em períodos integrais, todo mundo junto, então isso gerou realmente um conflito maior na comunicação. Às vezes, por não saber que existe uma outra forma de se comunicar, né? Uma forma com mais amorosidade, com uma forma mais madura, tá? Uma forma com mais carinho, né? Da gente comunicar com o outro. Então, é muito importante a gente ficar bem atento a isso, tá bom? Que existem outras formas, tá? O importante também é a gente perceber quais os momentos que a gente fica mais ríspido, o que ocasiona, né, a gente ficar mais agressivo, ficar mais impaciente, a dar respostas mais atravessadas, tá? Porque aí a gente consegue, quando vier isso aí, a gente já sabe desses momentos, a gente respira fundo e pensa numa resposta melhor que a gente poderia dar, tá? Numa resposta que seria mais tranquila, né? Uma forma mais tranquila, menos violenta, mais empática, tá? Porque aí a gente consegue construir, né, relacionamentos. Que é dessa forma que os relacionamentos duram, né?
com respeito, com compreensão, com empatia, tá bom? Se ficar esse cabo de guerra, um quer mandar, quer falar mais alto que o outro, isso não funciona, tá, gente? E aí, então, assim, se esse tipo de assunto é um assunto que vocês gostam, né? Que vocês gostaram, na internet tem um monte de coisa, tá, gente? Sobre isso, sobre comunicação não violenta, como se comunicar melhor, né? Existe comunicação pra gente se comunicar melhor em outros sentidos, não ligados muito a relacionamento, mas ligados a gente conseguir mais atenção, né? Existem técnicas para isso, né? Então, assim, formas de comunicar que são mais adequadas para determinados tipos de pessoa, né? Então, a gente conhecendo também, isso facilita, né, a gente passar o que a gente quer. O nosso tom de voz também, tá, gente? Ele diz muito, ele comunica a forma em que você, o seu timbre, a sua altura, a forma como você fala, isso também vai comunicar, né, de alguma forma. E comunicação não é só palavra não, né, gente? Tem comunicação corporal também, o nosso corpo fala. Então, a forma como a gente recebe uma informação de alguém, ela diz muito se você tá tendo interesse ou não tá, se aquilo tá sendo o que você quer escutar ou não quer, né? Então, o nosso corpo fala, né? Isso aí foi há uns anos atrás muito falado, né? E até hoje é um assunto, né, muito importante. Então, assim, se você fala sorrindo, se você fala transmite com entusiasmo, se você fala utilizando suas mãos, né, para né, criar uma linha de raciocínio e ajudar as pessoas a acompanharem o que você está falando. Então, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, tá, da nossa comunicação. Karine, pode sim, tá? E eu até comecei falando sobre essa questão, né, que a ansiedade ela tem atropelado. As pessoas às vezes vão para conversar, a pessoa tá tão ansiosa que ela não deixa a outra falar. Ela quer adivinhar o que a outra tá falando, ela quer a outra tá falando, ela tá falando no meio, então assim, quer adiantar aquilo, porque a ansiedade é tão grande, ela quer finalizar aquela conversa às vezes, ou ela quer já chegar no ponto final da conversa, e aí ela acaba atrapalhando. E também a ansiedade, claro, pode gerar um nervosismo na hora assim de uma conversa um pouco mais séria, né, com o casal, né? Isso pode gerar sim, tá com seu parceiro, sua parceira, porque a ansiedade, ela tira você do seu equilíbrio, né? Se a pessoa tá muito ansiosa, ela pode sim, né, dar uma resposta atravessada, né? Ela pode, ai, tá, não quero terminar logo essa conversa aqui. Ou então, às vezes, não tem nem paciência de conversar direito, né? Igual eu falei, pode até estar querendo adivinhar o que o outro tem a dizer, e aí entra aquela outra questão que eu estava falando do julgamento, né? Que a gente deve estar, quando o outro tem algo para dizer pra gente, para justificar alguma falha dele, a gente deve escutar sem julgamento, a gente deve escutar como observador e depois você externaliza o que você sente, tá? O importante na comunicação não violenta é você externalizar o que você sente. Não você colocar o outro para baixo, né? E ficar xingando a outra pessoa, não você se vitimizar também, né? Você me deixa nervosa, você me irrita, você me tira do sério, você me chateia, essas coisas, né? De vitimizar, cuidado com isso também, né? Vamos trabalhar nossa autorresponsabilidade, os sentimentos, as coisas que a gente sente, a gente tem o poder de controlar isso, tá? Então é importante você trabalhar isso é um treino que a gente precisa fazer, tá? As pessoas precisam aprender a trabalhar essa questão, tá? Do que sentir, da intensidade que vai sentir também. Vai treinando que as coisas vão ficar mais leves, tá? Vão ficar mais fluídas também, tá ok? Mas, gente, no mais é isso, tá? Assim, eu espero que tenha sido contribuição para vocês.
E todo dia tem postagem nova no Instagram, tem muita coisa que eu tô colocando, conteúdo de qualidade para ajudar vocês no processo de mais leveza, de mais alegria, de vida melhor, de qualidade de vida, tá? Incluindo alimentação, incluindo bons pensamentos, incluindo autocuidado, autorresponsabilidade, tá bom? Porque nós podemos construir o mundo que a gente sonha, né? Então a gente começa a partir da gente, não tem que esperar o outro não, tá bom? Porque quando a gente trabalha nessa positividade, trabalha com o autocuidado, a gente cuida da gente, tudo ao nosso redor começa a melhorar também, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigado por todos vocês que ficaram aqui, né, que estiveram comigo essa noite. Eu agradeço muito, eu espero que tenha sido contribuição. Muita saúde, muita paz, tá? Para vocês, para a família de vocês, para os lares de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.